Bom, se perguntassem como a nossa civilização moderna vai terminar, acho que a maioria das pessoas imaginaria logo, tipo, uma cena de um filme de Hollywood, né? Ah, com certeza. Um asteroide gigantesco, talvez uma invasão alienígena, algo bem barulhento. Exato. Um apocalipse repentino e impossível de ignorar. Mas nas nossas fontes de hoje, nós vamos ver que o gatilho para o fim de uma sociedade inteira pode muito bem caber num laptop comum. Sim, rodando apenas 4 equações matemáticas. Pois é. A gente vai mergulhar hoje na matemática oculta por trás do colapso civilizacional. Para quem está nos ouvindo, a história começa em 2014, quando um matemático financiado pela NASA criou um modelo. Um modelo para simular o colapso da Ilha de Páscoa, a famosa Rapa Nui, certo? Certo. Ele inseriu lá os parâmetros e o modelo funcionou perfeitamente, reproduzindo a queda daquela sociedade. Mas aí, ele fez algo que, bom, gerou um pânico enorme. Ele ajustou os números para representar a nossa civilização industrial global. E o sistema simplesmente colapsou na tela em questão de 72 horas. Uau! E o que torna isso ainda mais chocante é que a NASA, ela emitiu um comunicado oficial quase que imediatamente. Distanciando a agência do estudo? Exatamente. Eles não queriam os nomes deles associados àquela conclusão. O que é louco porque ninguém contestou a matemática em si. As equações estavam super corretas. Eles só não queriam lidar com as implicações daquele resultado. Então, a nossa missão hoje é desvendar o que exatamente esse matemático descobriu, conectando a verdadeira história da Ilha de Páscoa com uma teoria econômica alternativa. A chamada equação Nini, ou V igual a HY. Eu confesso que estou fascinada e um pouco assustada com isso tudo. É compreensível. E, bom, para a gente decifrar essa matemática do colapso moderno, a gente precisa primeiro corrigir um dos maiores mitos históricos que nós temos. O mito da Ilha de Páscoa? Esse mesmo. A história de Rapa Nui quase sempre serve como uma parábola moral sobre estupidez ambiental. Aquela versão popularizada pelo Jerry Diamond, né? Isso. A ideia de que uma sociedade meio tola, obcecada por construir aquelas estátuas gigantes, os Moai, simplesmente cortou absolutamente todas as árvores da ilha para erguer os monumentos. E que isso teria levado a guerras, fome e canibalismo. É uma narrativa muito conveniente se a gente pensar bem. Como assim conveniente? Porque, tipo, a mensagem é basicamente que eles foram gananciosos, destruíram a natureza por ego e pagaram um preço. Isso dá pra gente uma falsa segurança de que nós, como somos supostamente mais instruídos hoje, jamais faríamos algo tão óbvio. Faz sentido. Só que o problema é que a arqueologia moderna, especialmente as pesquisas de Terry Hunt e Carl Lippo, revelou uma realidade completamente diferente. E muito mais perturbadora. Sem dúvida, começando pelos próprios Moai, as estátuas. Eles descobriram que os nativos não precisavam de trenós de madeira ou de toras rolando para mover as pedras. Espera, não usavam toras de madeira? Mas como eles levavam blocos de toneladas de um lado para o outro? Testes práticos provaram que o formato da base das estátuas permitia que elas, literalmente, caminhassem. Caminhassem? Tipo, andar pela ilha? Elas tinham um centro de gravidade projetado para que, amarradas com algumas cordas, elas pudessem ser balançadas da esquerda para a direita. Nossa! Com apenas 18 pessoas e 3 cordas grossas, uma equipe de pesquisadores conseguiu fazer uma réplica de mais de 4 toneladas andar. Ou seja, a obsessão por erguer os Moai não foi a causa principal do desmatamento. Certo, mas um fato inegável é que as árvores sumiram. As fontes apontam que havia cerca de 16 milhões de palmeiras gigantes cobrindo a ilha. Se elas não foram cortadas para fazer esteira de madeira, para onde foram parar? Aí entra o verdadeiro culpado, que viajou, digamos, de penetra nas canoas dos próprios colonizadores polinésios. O rato do Pacífico. O Ratus ejulans. Exatamente, quando eles chegaram numa ilha sem nenhum predador natural. E com muita oferta de comida, a população de ratos explodiu. A gente está falando de que números aqui? Estima-se que chegaram a 20 milhões de ratos, numa ilha que tem o tamanho de uma cidade pequena. 20 milhões? Caramba! E eles devoravam as sementes, certo?
Sim, eles comiam todos os brotos e sementes da Jubaea chilensis, que era a palmeira local. E aqui entra o detalhe cruel da biologia dessa árvore. Ela levava, tipo, uns 70 anos para atingir a maturidade reprodutiva? Isso, 7 décadas até gerar novas sementes. Então tentem imaginar a cena. As árvores adultas imensas continuavam lá de pé. A ilha devia parecer incrivelmente verde e próspera para quem olhasse. Mas rente ao solo, no chão, os ratos estavam consumindo 100% do futuro daquela floresta. Eles impediam que qualquer broto novo vingasse. Perfeito. O colapso estava acontecendo, mas era invisível. Sabe que isso me lembra? Hum, É como olhar para uma corporação multinacional gigantesca hoje. As ações estão lá, batendo recordes, os escritórios são lindos, os executivos estão comemorando lucros trimestrais altíssimos. o presente parece ótimo. Exato. Mas, a portas fechadas, a diretoria cortou 100% do orçamento de pesquisa e desenvolvimento. A empresa parece super saudável, só que o futuro dela já foi completamente consumido. Essa é uma analogia excelente. É o que as nossas fontes chamam de uma floresta fantasma. Floresta fantasma? Eu achei esse termo assustador. E é mesmo. Numa floresta fantasma, os habitantes seguem com a rotina, as crenças, a vida normal, debaixo de copas que ainda estão verdes. Só que quando a última árvore adulta caía, fosse de velha ou por causa de uma tempestade, não tinha mais nenhum broto para substituir. O colapso foi silencioso. Exatamente. E só foi percebido quando já era irreversível. Ninguém notou até ser tarde demais. Ok, então, se o fim de Rapa Nui não veio de uma estupidez humana óbvia e flagrante, mas sim desse, digamos, consumo invisível do futuro, como isso se traduz nas equações que deixaram a NASA em pânico? Bom, essa ponte começa com o trabalho de dois economistas, Brander e Taylor. Eles pegaram uma matemática muito famosa na ecologia, as equações de Lotka-Volterra. Que é aquele modelo predador-presa, né? Isso. Originalmente usado para calcular coisas simples, tipo a relação de lobos e coelhos numa floresta. A clássica dinâmica. Mais coelhos, os lobos comem bem e se multiplicam. Aí o excesso de lobos faz os coelhos desaparecerem, os lobos passam fome, morrem e os coelhos voltam a crescer. Exato. Um balanço puramente mecânico. Mas o que Brander e Taylor fizeram foi pegar essa dinâmica e aplicar a humanos e recursos naturais. Mas aí eu pergunto, humanos não são lobos agindo só por instinto? Nós planejamos o futuro, a gente cria mercados, negocia, tem tecnologia. E aí que entra a descoberta inquietante. O modelo matemático prova que não é preciso haver maldade ou instinto cego. Como assim? Se você tiver atores econômicos perfeitamente racionais, cada um tomando a decisão lógica para maximizar o seu próprio conforto no curto prazo, o resultado coletivo final ainda é o colapso do sistema. É a tragédia dos comuns, só que codificada em matemática pura. Nossa. E é aí que chegamos ao tal matemático do laptop, o Safa Moteshari. Ele pegou essa premissa e, elevou a complexidade. Sim, trabalhando com a Eugenia Caunay, que é uma cientista atmosférica fantástica, ele criou o modelo HANDY, que significa Dinâmicas Humanas e da Natureza. HANDY? E o que eles mudaram nesse modelo? Eles notaram que o modelo anterior tratava a humanidade como uma massa homogênea, como se todo mundo consumisse igualzinho. Mas faltava uma variável crucial que define o destino de civilizações complexas. A desigualdade. Exatamente. No modelo, eles representaram a desigualdade pela letra grega kappa. Eles dividiram a sociedade virtual em dois grupos básicos, as elites e os plebeus. Sendo que as elites são os que consomem a riqueza acumulada e os plebeus são os que trabalham extraindo essa riqueza da natureza, certo? Correto. E a grande sacada do modelo é o fenômeno que eles chamaram de buffer de riqueza, o amortecedor financeiro. Tá, mas vamos pensar logicamente aqui por um segundo. Se as elites controlam as decisões e o sistema financeiro e os recursos essenciais começam a secar, não seria do maior interesse delas próprias pisar no freio para não perderem o controle de tudo? Por que manter o pé no acelerador rumo ao precipício? Porque numa sociedade onde a variável kappa, a desigualdade, é altíssima, a elite simplesmente não sente a escassez quando ela começa a devastar a base. Ah, claro. O preço da comida pode triplicar, mas as prateleiras continuam cheias para quem pode pagar. A conta de luz explode, mas o ar-condicionado nas mansões não é desligado.
o dinheiro funciona como um isolamento térmico contra a realidade. Quer dizer, o painel do carro que a elite está dirigindo não acende a luz vermelha da gasolina porque o combustível está sendo drenado do tanque dos passageiros que estão no banco de trás. Uma analogia perfeita. Nas equações, esse buffer destrói qualquer incentivo de curto prazo para que as elites mudem o curso das coisas. E quando a escassez finalmente fura o amortecedor e bate à porta deles, A natureza já foi esgotada além do limiar de recuperação. Já é tarde demais, igual as árvores da Ilha de Páscoa. exatamente. Olha, eu preciso fazer um papel de cética aqui. A história da ilha faz sentido, o amortecedor de riqueza parece muito plausível, mas a gente está falando de pegar a nossa civilização global, com mercados financeiros, inteligência artificial, redes de suprimentos complexas, e reduzir tudo isso a 4 equações num simulador. Não é simplificar as coisas até demais? Dá para confiar que esse modelo reflete o mundo real? É uma ótima pergunta. O que dá credibilidade a essa matemática é que o modelo Rand não está sozinho no vácuo. Várias outras disciplinas, trabalhando de forma super independente, chegaram na mesma parede. Sério? Quais disciplinas? A gente pode olhar isso por 3 lentes diferentes. A primeira vem da antropologia, o trabalho do Joseph Tainter. Aquele que estudou o colapso do Império Romano, né? Isso. Ele formulou a lei dos retornos decrescentes da complexidade. Tainter argumenta que Roma não ruiu só por causa dos bárbaros. Ruiu porque, para manter uma estrutura tão colossal, o custo de burocracia, exércitos e infraestrutura virou um buraco negro. Então, chega um ponto onde o custo energético para manter a máquina rodando é maior do que o benefício que o império consegue gerar. Perfeito. O colapso vira um processo de, digamos, racionalização econômica. É mais barato quebrar o império do que sustentar o peso todo. Complexidade que antes salvava passa a ser a causa da morte. E qual é a segunda lente? A sociologia matemática, ou cliodinâmica, do Peter Turchin. Ele foca num conceito chamado superprodução de elites. Eu li sobre isso e é fascinante. Ele avisou lá em 2010 que o mundo veria um pico gigantesco de instabilidade ao redor de 2020. E, bem, ele acertou em cheio. Acertou. E o motivo físico por trás disso? Quando a sociedade prospera, ela educa massivamente as pessoas. Cria-se uma camada imensa de gente super qualificada que espera ocupar posições de poder. Só que o número de assentos no Congresso ou cargos de CEO não cresce na mesma velocidade, né? Exato. Daí você tem um exército de pessoas ambiciosas brigando por um número fixo de cadeiras. Os líderes gastam toda a energia tentando destruir uns aos outros em vez de resolver as crises reais. A sociedade polariza e trava. Uau! Então temos a antropologia mostrando o peso da complexidade, a sociologia mostrando a guerra das elites. Imagino que a terceira lente seja aquele famoso relatório do MIT, o Limites do Crescimento. Esse mesmo. Lançado em 1972. Na época, os economistas ortodoxos riram do modelo. Disseram que a tecnologia ia resolver qualquer limite físico do planeta. Mas aí veio a Gaia Harrington em 2021. Sim, ela cruzou as previsões dos anos 70 com 50 anos de dados acumulados até hoje. E os economistas que debocharam estavam certos com aquela fé cega na tecnologia? Pelo contrário, os dados do mundo real alinharam perfeitamente com o cenário pessimista do MIT. As curvas preveem uma estagnação severa, seguida de declínio já na década de 2030. 2030? Isso é logo ali. Mas espera, se todas essas áreas apontam para o mesmo abismo, qual é esse limite físico intransponível? Porque, assim, governos conseguem imprimir dinheiro nos computadores infinitamente. O limite não é o dinheiro. E aí que a gente chega no coração da nossa análise, a teoria energética. A tal equação Nini, ou VE igual a HY. Essa equação ataca justamente a ilusão de que o mercado financeiro é que cria riqueza, né? Exato. Ela diz que a riqueza verdadeira não é papel impresso ou criptomoedas. É a conversão de energia física em trabalho. Na equação, o lado VE é a produção real. V de produtividade, como inteligência humana ou artificial. E o E é a energia primária. Petróleo, sol, vento. Isso. É a força bruta. O lado esquerdo é a realidade física. Do outro lado, o HY é a demanda estrutural. H é a população humana. E o Y? O Y é o conflito distributivo.
O PIB, salários, o consumo. E é fascinante porque esse Y espelha exatamente o capa, a desigualdade, do modelo Handy. Ou seja, o dinheiro que a gente usa é só um bilhete de racionamento glorificado. O que as pessoas estão disputando, no fim das contas, é mais um joule de energia para continuar consumindo. Perfeito. Se a base de energia, o E, entra em declínio, a melhor inteligência artificial do lado V não vai conseguir sustentar o lado direito da equação. E a estrutura colapsa. E, olha, quando a gente traz essa depleção energética e material para o mundo físico real, saindo dos gráficos, os números são meio distópicos. Para quem acompanha a gente, pensem no overshoot, a sobrecarga ecológica. O dia da sobrecarga da Terra. Sim. Em 2025, caiu em 24 de julho. Significa que, a partir daquele dia, nós já consumimos tudo o que o planeta consegue regenerar num ano inteiro. Estamos a operar numa lógica insana de consumir quase 2 planetas Terra por ano. E a gente vê isso de forma muito palpável, na água, por exemplo. O aquífero Ogallala, nos Estados Unidos, que irriga grande parte das plantações de grãos, está sendo drenado numa velocidade absurda. O equivalente a 18 rios Colorado por ano, de acordo com as fontes. E o pior, é água do período Pleistoceno, de milhares de anos atrás. Estamos pegando água da Era do Gelo para cultivar a safra de hoje. A recarga da chuva no Texas é de milímetros, mas a drenagem é na escala de metros. É uma conta que não fecha. E não é só água, né? É uma perda global de 24 bilhões de toneladas de solo fértil por ano, mais de 35% dos estoques marinhos estão sendo sobrepescados, o orçamento de carbono para segurar o clima vai para o espaço lá para 2032, a base da equação, o nosso E, está derretendo. E a grande pergunta é, por que a sociedade não entra em pânico com esses dados? Pois é, por quê? O biólogo Daniel Pauly tem um termo brilhante para isso. A síndrome da linha de base deslocada. Ah, eu adorei esse conceito, apesar de ser trágico. Para tentar visualizar isso, imaginem o seguinte cenário. É como receber uma foto de família muito, muito antiga e pixelada. Porque cada geração tirou uma cópia da geração anterior. Exatamente. Como os netos nunca viram a fotografia original em alta definição, eles simplesmente assumem como um fato absoluto que o mundo sempre foi borrado e pixelado daquele jeito. Borrado vira o normal. É isso que fazemos com a natureza. Quando a gente olha para os céus da América do Norte e as fontes dizem que desapareceram 3 bilhões de aves desde os anos 70, as pessoas que nasceram agora olham para o céu sem pássaros e acham normal, porque é a linha de base delas. Ou os oceanos sem peixes grandes. Ninguém vivo hoje se lembra de como era o mar há 100 anos. A gente vive numa falsa estabilidade, cercado pela abundância de um verdadeiro mundo fantasma, assim como Rapa Nui. Mas aí eu te pergunto, com tantos dados científicos na nossa cara, por que as instituições globais não mudam as regras do jogo? Por que os governos não param a drenagem do aquífero? Porque nós mesmos codificamos o colapso nas planilhas institucionais. Através daquela taxa de desconto. Sim, a discount rate. Quando um governo avalia um projeto tipo preservar uma floresta ou construir uma usina, eles usam uma taxa de desconto financeiro de 3 a 5% ao ano. E o que isso significa na prática matemática? Matematicamente, descontar o futuro em 5% ao ano significa que proteger uma palmeira que leva 70 anos para crescer ou guardar um aquífero para os seus bisnetos não vale quase nada no presente. Cai para uns 3% do valor. É como dizer que o futuro nas nossas planilhas pode muito bem não existir. Exato. Sobre a racionalidade econômica moderna, é muito mais rentável esgotar a água hoje e investir o lucro na bolsa do que deixar a água lá para os netos. A planilha exige que a gente destrua o amanhã. O que traz a gente de volta de um jeito quase poético para a Ilha de Páscoa e para os Moai. Porque as nossas fontes descrevem o papel dos Ahu, que eram aquelas plataformas onde as estátuas ficavam de pé. Os Ahu não eram só decoração. Eles eram, na verdade, ferramentas institucionais. Como assim? Os Moai em cima dos Ahu, de costas para o mar e olhando para as aldeias, representavam os ancestrais vigiando. Era um peso psicológico. Obrigava a comunidade a pensar nas consequências de cada árvore cortada para o futuro. Eles conectavam as decisões do presente ao amanhã. Era uma forma de anular a taxa de desconto. Perfeitamente.
E os nossos arrum modernos são coisas como as agências reguladoras, tratados como o Acordo de Paris, estruturas para proteger o futuro. Mas que estão sendo deliberadamente derrubadas hoje em dia por pressões de lucros trimestrais. A gente quer manter a veneração por aquele crescimento contínuo do PIB, né? O PIB virou nosso grande muai moderno. É o Moai que exigimos que cresça infinitamente num planeta finito. Mas, apesar desse cenário sombrio, o modelo RAND traz uma luz no fim do túnel, uma esperança paramétrica. Ufa, ainda bem. Dá para reverter fisicamente essa curva. A matemática diz que sim. E já vimos exemplos. O aquífero do norte da China começou a se recuperar após intervenções governamentais gigantescas lá em 2020. O mar Mediterrâneo também, né? Viu melhoras drásticas na biologia marinha, com uma gestão agressiva contra a pesca predatória. Sim, sobreviver é fisicamente possível, mas o modelo RAND exige duas coisas simultaneamente. A gente precisa reduzir a taxa de depleção, que é o esgotamento da natureza. Sim, o delta. Mas, ao mesmo tempo, é crucial reduzir a desigualdade sistêmica, o capa. Se a humanidade criar uma economia super verde, mas mantiver a riqueza super concentrada, o sistema ainda quebra. Porque o tal do amortecedor financeiro vai continuar cegando as elites, que vão barrar qualquer mudança profunda até ser tarde demais. Exatamente. O remédio está claro nas equações. A dúvida é se vamos tomá-lo a tempo. Bom, para tentar sintetizar essa jornada maluca de hoje, a gente começou desmistificando a Ilha de Páscoa, né? Não foi um conto simples de estupidez, mas sim um prelúdio governado pelo que hoje vemos no modelo RAND e na teoria energética a equação VE igual a HY. Vimos que a desigualdade cria uma bolha perigosa para quem toma as decisões e que cálculos frios, como as taxas de desconto, junto com a nossa linha de base deslocada, Estão apenas acelerando essa crise silenciosa e invisível nas nossas águas, nos nossos solos e na atmosfera. E para quem está acompanhando a gente, eu acho que a reflexão final é a mais inquietante de todas. sem dúvida. Porque a grande revelação dessa matemática toda não é que o colapso precisa de vilões terríveis, tipo no filme. O colapso, trágica e estatisticamente, é só o produto de pessoas comuns fazendo escolhas perfeitamente racionais para o dia a dia delas. Ninguém em Rapa Nui acordou e pensou: hoje vou destruir o futuro da ilha. Eles só criam lenha para cozinhar o jantar daquela noite. Isso. Uma atitude totalmente irracional. Exato. Então, o que deveria nos tirar o sono não é o medo de um meteoro ou de uma invasão alienígena repentina. É a percepção de que a decisão que pode selar o destino da nossa civilização não vai ser tomada por um supervilão. Ela vai ser tipo o acúmulo invisível de 8 bilhões de pessoas tomando a decisão mais lógica para suas próprias vidas, numa terça-feira qualquer. E aí fica a reflexão para cada um. Pensem em quais decisões racionais o nosso sistema exige de nós hoje e para qual nova linha de base borrada elas estão nos empurrando em silêncio. Obrigada por acompanharem esse mergulho denso com a gente e até a próxima!